Você talvez já deve conhecer esse método de resolução de equação de segundo grau, chamado de fatoração por agrupamento. E esse exemplo aqui que eu peguei para ver o passo dela, é para quem não viu antes entender o que se passa nesse vídeo. E o seguinte, aqui, olha só, para resolver a equação, fatorize o lado esquerdo ao agrupar. Em primeiro lugar, o lado esquerdo tem de ser escrito como 20x² mais ax mais bx mais 6 para localizar a e b. Configura um sistema para ser resolvido. Esse sistema aqui eu vou provar ele, tá? Porque ele tem que ser dessa forma, tipo, esse número aqui, esse a e b eu vou trocar por m e n, tá bom? E que de onde vem cada passo, assim, tipo, a vezes b tem que ser aquele coeficiente a ali, que é o 20, e o coeficiente c, que é o 6. E que a mais b tem que ser o coeficiente do meio, esse 29 aqui. Eu irei explicar isso depois. Uma vez que a, b é positivo, a e b tem o mesmo sinal. Uma vez que a mais b é positivo, a e b são ambos positivos. Apresenta todos os pares de números inteiros que devolvem o produto 120. Então aqui o que falou já é uma coisa assim, óbvia, mas com informação importante para caso você queira analisar sozinho que soluções do sistema você vai colocar. E ao ver assim, por exemplo, e os coeficientes podem ser negativos, que o maior em módulo pode ser positivo ou negativo, isso daí vai depender do contexto desse sistema aqui. E aí ele listou aqui os divisores, né, e colocou os pares equidistantes assim um do outro e colocou ó, 120 e por aí vai. Aí ficou calcular a soma. A solução é a soma que devolve, é o par que devolve a soma 29. Então, no caso, A é 5 e B é 24. Aqui, se bem que poderia ser investido, mas mas aí fica a seu critério, tá? Esse A, se fosse valer 24, se esse B fosse valer 5, nesse caso, podia ficar a seu critério mesmo. Aí, continuando, olha só, já escreve 20x ao quadrado mais 29x mais 6 como 20x² mais 5x, entre tudo isso entre parênteses, mais o outro parênteses que é 24x mais 6. E tá aqui. Aí ele decompõe um MDC de 1, que é o 5x no primeiro grupo, e o outro um MDC, que é o 6 no segundo. E fica dessa forma. Aí, como ambos têm como produto, ou seja, fator comum, os 4x mais 1, então ele vai colocar ele em evidência. Ele vai multiplicar 5x mais 6 e vai ficar um produto entre binômios, assim, ó. Aí, então, se esses dois aqui valem 0, então um deles vale 0. Por quê? Porque ao multiplicar um pelo outro, dando resultado 0, um deles dois é 0. Então as possibilidades são 4x mais 1 ser igual a 0 e 5x mais 6 ser igual a 0. E ao resolver, vamos ter x igual a menos 1 sobre 4 e x igual a menos 6 sobre 5. Essa vai ser a nossa hipótese de que esse trinômio A, que multiplica x ao quadrado, mais B, que é o segundo coeficiente, multiplica o x elevado a 1, mais o termo independente, que é o C, ele pode ser fatorado dessa forma como um produto de dois binômios de soma, em que esse A, que acompanha o x, esse é um termo que, para diferenciar daquele A minúsculo, tá? E os restantes da mesma forma, tipo B, C e D. Dessa maneira é que a nossa hipótese afirma que ele será fatorado. Ao aplicar a propriedade distributiva, você vai perceber que aquele ACx ao quadrado ele pode ser igualado ao AX², que é o A pequeno x ao quadrado, porque eles dois nessa igualdade são os únicos que acompanham o x². E o próximo, que é Bzão, Czão,
mas Azão, Dzão, que multiplica toda essa soma que multiplica por x, ela é o Bzinho, porque só o Bzinho que está multiplicando x, enquanto BD é o termo independente. Mas ao multiplicar AC com BD, você vai ter esses mesmos coeficientes que são iguais ao B. Pela propriedade comutativa da multiplicação, AC vezes BT é a mesma coisa que AD vezes BC. Aqui eu organizei os coeficientes minúsculos com os maiúsculos nas suas respectivas igualdades. Pode ser que eu tenha trocado aqui a ordem, mas a multiplicação e a soma têm propriedades comutativas. E a D eu vou chamar de N, BC eu vou chamar de N. Por fim, dois números que somados são um termo central e que a sua multiplicação é multiplicação do primeiro termo, que acompanha o x ao quadrado, pelo termo independente. E assim vai continuando a resolução da equação após achar os valores de m e de n.